Você já reparou que algumas pessoas parecem envelhecer antes do tempo, mesmo tendo a mesma idade que você? A pele fica mais opaca, o cansaço aparece mais cedo, as pernas pesam, o rosto perde brilho. E por trás de tudo isso, existe um inimigo que nunca grita, nunca avisa, nunca mostra sinal de urgência. Ele age devagar, em silêncio, e justamente por isso, destrói mais. Hoje eu quero te contar a história de alguém que poderia ser você, alguém que achava que estava no controle, que dizia: eu só fumo socialmente, é só quando estou estressado, eu paro quando quiser, mas o corpo nunca esquece. Imagine uma pessoa comum, com uma vida cheia de compromissos, correria, desafios, contas, preocupações. Fumar virou o único momento de pausa. Um pequeno ritual para aliviar a tensão, um gesto automático que parecia inofensivo, um cigarro de manhã, outro depois do almoço, mais um no final do dia. Nada demais, certo? Mas o corpo já estava mudando. E o pior, mudando por dentro, bem antes de mostrar por fora. No começo parecia só cansaço. Uma noite mal dormida aqui, outra ali. Dificuldade para subir escadas. Fôlego mais curto ao caminhar. Uma pele que antes era firme, agora marcava mais fácil. Linhas de expressão mais profundas, olheiras mais escuras, sensação constante de desânimo. Só que essa pessoa, assim como muitos, não percebeu um detalhe. O cigarro envelhece o corpo de dentro para fora. E o primeiro lugar onde isso acontece não é no rosto, mas no sangue. Enquanto ela vivia achando que era apenas a idade chegando, dentro do corpo um processo silencioso estava corroendo anos de vitalidade. As artérias ficaram mais rígidas, o sangue ficou mais espesso. As células perderam a capacidade de se regenerar. A oxigenação diminuiu. A pele recebeu menos nutrientes. Os órgãos começaram a trabalhar com esforço dobrado. A cada tragada, um ataque microscópico, quase invisível. A cada cigarro, o mesmo recado silencioso. Você acabou de reduzir a juventude das suas células. Mas, claro, ninguém sente isso acontecendo. Ninguém acorda pensando: hoje minhas artérias envelheceram mais. É por isso que é tão perigoso. E o mais assustador é que o envelhecimento acelerado provocado pelo cigarro não depende da idade da pessoa. Pode ter 20, 30, 50 ou 70 anos. O efeito é sempre o mesmo. Suas células envelhecem até 10 anos mais rápido do que deveriam. Só que quem fuma raramente percebe isso no início. O corpo vai dando pequenos sinais, sutis demais para chamar a atenção. A pele perde viço antes da hora. A respiração começa a ficar curta. A memória recente se desgasta. A força muscular diminui mais cedo. O humor oscila. A disposição evapora do nada. E por trás de cada um desses sintomas existe a mesma causa: menor oxigenação celular. O primeiro dano silencioso do cigarro. Mas essa pessoa não queria acreditar. Dizia que não tinha nada a ver com tabagismo, que era apenas estresse, que todos envelhecem mesmo, que é normal. Até que um dia, ao se olhar no espelho, percebeu algo que não dava mais para ignorar. O rosto não acompanhava mais a idade. Parecia cansado, mais velho, mais pesado. E não era só estética, era sensação. Era como se o corpo tivesse dobrado o próprio peso. Mas o pior ainda estava escondido e só seria revelado depois. Porque o cigarro não apenas envelhece. Ele cria pequenas falhas internas que se acumulam. Falhas que ninguém sente, ninguém percebe, ninguém conecta ao hábito. Enquanto a pessoa viva a vida normalmente, o cigarro estava instalando um sistema de envelhecimento acelerado dentro do corpo. E ela não fazia ideia. Mas tudo mudou no dia em que algo simples, uma caminhada curta, virou um esforço enorme. Ali, pela primeira vez, ela sentiu medo. E foi essa sensação que abriu a porta para descobrir a verdade que eu vou te revelar no próximo bloco. O verdadeiro dano oculto que o cigarro causa nos seus órgãos, anos antes de aparecer em exames. E foi justamente nesse período que algo curioso começou a acontecer. As manhãs deixaram de ser iguais. Antes, a pessoa acordava e sentia o corpo leve, pronto para o dia. Agora, parecia carregar um peso invisível nos ombros. O despertar era lento, arrastado,
como se o organismo demorasse para ligar. Tudo começou com sinais que qualquer um poderia ignorar. Uma leve pressão no peito ao acordar, que passava depois de alguns minutos. Uma sensação estranha de falta de ar ao subir poucos degraus. Um cansaço que não combinava com a rotina. E aquela impressão constante de pele seca, sem brilho, sem vida. Mas o que ninguém conta é que esses sintomas não aparecem do nada. Eles são o primeiro aviso de algo muito mais profundo. As células estão sufocando. Quando a pessoa leva o cigarro à boca, a sensação imediata é de alívio, um instante de calma, um momento de desacelerar o mundo. Mas dentro do corpo, outra história começa a se formar. Uma história que ninguém vê, ninguém sente e ninguém imagina. A cada tragada, o monóxido de carbono entra no sangue como um intruso silencioso. Ele ocupa o espaço do oxigênio. Ele expulsa o que mantém a vida. Ele sufoca a célula de um jeito tão discreto que a pessoa continua vivendo normalmente, enquanto envelhece por dentro. E o mais cruel é isso. O corpo não grita, o corpo suporta, o corpo luta em silêncio, até o limite. Enquanto a pessoa continuava seu dia, acreditando que tudo estava bem, lá dentro as células começavam a mostrar sinais de desgaste. A produção de colágeno despencava, as artérias endureciam milímetro por milímetro, a circulação ficava mais lenta, o coração trabalhava com mais esforço, a pele perdia elasticidade, os pulmões inflamavam microscopicamente, o metabolismo desacelerava, o cérebro recebia menos oxigênio, e tudo isso acontecia sem dor, sem aviso, sem drama. Por isso chamam de envelhecimento silencioso. O rosto dessa pessoa começou a carregar marcas que antes não existiam, linhas mais fundas na testa, marcas ao redor da boca, olheiras mais escuras, aquela queda leve no contorno do rosto, como se o tempo tivesse avançado em velocidade acelerada. Mas não era o tempo, era o cigarro, disfarçado de hábito, disfarçado de rotina, disfarçado de eu paro quando quiser. Por fora parecia apenas uma mudança estética, mas por dentro o relógio biológico estava andando 10 anos mais rápido. O mais assustador é que essa pessoa, assim como milhares, ainda acreditava que tinha tudo sob controle, que o cigarro só afetava os pulmões, que era algo distante, que só traria problemas muito mais tarde. O que ela não sabia é que o envelhecimento precoce não é sobre rugas, é sobre funcionamento, é sobre energia, é sobre vitalidade. E ela começou a perceber isso quando algo simples, como lavar o rosto, se tornou uma experiência diferente. A pele parecia mais fina, mais frágil, como se tivesse perdido sustentação. À noite, o cansaço parecia dobrar. A sensação de peso nas pernas era constante. As mãos ficavam frias com facilidade. A memória curta começou a falhar. Pequenos esquecimentos, pequenas distrações, mas que vinham acompanhados daquela sensação irritante de que algo estava desligando dentro da cabeça. E cada um desses sinais é resultado direto da falta de oxigênio que o cigarro provoca. Algo tão silencioso que não aparece nos primeiros exames, não aparece nas primeiras consultas, não aparece nos primeiros anos. O corpo tenta compensar. Ele empurra, corrige, luta, até o dia em que começa a falhar. Mas o ponto de virada foi uma cena simples, cotidiana. Essa pessoa estava caminhando para resolver algo rotineiro, nada extraordinário, apenas uma caminhada leve, curta, numa manhã comum. De repente, o passo ficou pesado, o ar ficou curto, o peito apertou, não de dor, mas de incômodo, e uma sensação estranha surgiu, como se o corpo estivesse envelhecendo naquele exato momento. Foi ali, naquela caminhada aparentemente normal, que o medo apareceu. Um medo diferente, um medo silencioso, mas profundo. Não o medo de morrer, mas o medo de estar envelhecendo sem perceber. A mente tentou justificar. É só cansaço, é o estresse da semana, é falta de exercício, é a idade. Mas o corpo não mente, e no fundo ela sabia. Alguma coisa estava errada. Foi a primeira vez em anos que a pessoa conectou os sinais. Tudo se encaixou como peças de um quebra-cabeça.
E o cigarro, que parecia tão pequeno, tão controlado, tão parte da rotina, se revelou como o maior responsável pelo declínio que ela sentia no dia a dia. Mas isso era só o começo. A parte mais chocante e mais desconhecida estava prestes a ser descoberta. Porque os danos que realmente envelhecem 10 anos antes da hora não aparecem no rosto. Aparecem onde ninguém olha. No próximo bloco, você vai entender o que o cigarro causa dentro do seu corpo antes de surgir nos exames e por que o dano silencioso é o mais perigoso de todos. Depois daquele dia em que a caminhada virou um esforço inesperado, aquela pessoa não conseguiu mais ignorar os sinais. Era como se o corpo estivesse tentando conversar havia anos e, finalmente, sua voz havia ficado alta o suficiente para ser ouvida. Mas a verdade que estava prestes a descobrir era ainda mais chocante. Porque enquanto ela acreditava que ainda estava tudo bem, que não era nada demais, que poderia parar de fumar quando quisesse, o cigarro já tinha criado raízes profundas dentro dela. O primeiro impacto é sempre silencioso. E ele começa onde ninguém imagina, nas células endoteliais que revestem o interior das artérias. Essas células são responsáveis por manter as artérias elásticas, jovens, flexíveis, como mangueiras novas que deixam a água correr com facilidade. Mas o cigarro faz algo cruel. Ele transforma essas mangueiras flexíveis em tubos rígidos e envelhecidos, muito antes da hora. E isso não aparece no rosto, não aparece no pulmão, não aparece em exames básicos. Acontece ali, escondido, no interior das artérias, um lugar que ninguém vê. Com o tempo, essa rigidez silenciosa começa a mudar tudo. A pressão aumenta mesmo sem a pessoa notar. O coração trabalha mais intensamente para empurrar o sangue. A oxigenação cai mesmo quando a respiração parece normal. O cérebro recebe menos nutrientes, os músculos cansam mais rápido, a pele se torna mais fina, a energia evapora antes do fim da tarde. E tudo isso sem escândalo, sem dor, sem sintomas gritantes. É um envelhecimento interno, profundo, quase invisível. Mas esse não é o único dano oculto. O cigarro provoca algo ainda mais traiçoeiro, um estado inflamatório crônico. Não é a inflamação que dói, que incha, que incomoda. É outra, 1000 vezes mais perigosa. A inflamação silenciosa. Imagine pequenas faíscas se espalhando pelo corpo, queimando lentamente as células, os tecidos, os órgãos. Elas não machucam imediatamente, elas corroem bem devagar. Elas transformam um corpo saudável em um organismo cansado, lento, envelhecido, sem que a pessoa perceba. E essa inflamação afeta tudo: pele, pulmões, coração, cérebro, tecidos, metabolismo, imunidade. A pessoa daquela história não fazia ideia, mas bastavam 10 cigarrinhos por dia para criar um terreno perfeito para doenças silenciosas que só apareceriam anos depois. E enquanto isso, por fora, o envelhecimento começava a dar sinais visíveis: rugas que surgiam mais cedo, manchas que antes não existiam, queda de colágeno acelerada, queda de elasticidade, aspecto cansado no rosto, aquela expressão de sempre fatigado. Mas por dentro, o estrago era ainda pior. O cigarro afeta os telômeros, uma parte dos nossos cromossomos que funciona como um relógio de envelhecimento. Cada vez que uma célula se duplica, o telômero encurta. Quando ele chega a um tamanho crítico, a célula para de funcionar ou morre. E o cigarro, ele acelera esse processo, fazendo com que os telômeros encolham mais depressa. É como se alguém pegasse seus anos de vida e apertasse o botão de avançar rápido. Foi isso que aconteceu com aquela pessoa. Ela tinha a idade biológica de alguém saudável. Mas o cigarro fez o corpo envelhecer como se tivesse vivido uma década a mais. E ainda assim, ela dizia que fumava pouco, como milhões de pessoas dizem. O cigarro não precisa ser diário para causar dano. Ele precisa ser constante, mesmo que seja só um de vez em quando. Mas o momento mais impactante da história aconteceu em um simples check-up. Ela entrou no consultório acreditando que os resultados seriam normais. Afinal, não sentia dor grave, não tinha sintomas sérios, era só cansaço,
Só falta de ar leve, só um desconforto, nada demais. Mas os números contaram outra história. O exame de sangue mostrava inflamação. A circulação estava comprometida, a oxigenação estava baixa, o colesterol estava alterado mesmo com boa alimentação, a pressão tinha subido sem que ela percebesse, e o médico explicou algo que ela nunca esperou ouvir. Esses resultados não são da sua idade, eles são de alguém que viveu mais do que você. Foi ali que caiu a ficha. O cigarro não estava tirando apenas saúde, estava tirando tempo, tempo de vida. Tempo de juventude, tempo de vigor, tempo que não volta. Mas o pior estava por trás dessa frase. Você está envelhecendo mais rápido do que deveria. Não era sobre aparência, era sobre funcionamento, era sobre futuro, era sobre vida. E foi nesse momento que aquela pessoa percebeu que precisava mudar. Mas ainda havia uma última revelação chocante. O que o cigarro faz no cérebro e nos pulmões antes de aparecer em qualquer exame. Depois de receber aquele exame que parecia contradizer sua idade real, aquela pessoa saiu do consultório com a sensação de estar vivendo dentro de um corpo que não acompanhava sua mente. Era como se o organismo tivesse corrido uma maratona invisível por anos, até cair exausto no meio do caminho. Ela começou a se perguntar: como algo tão pequeno quanto um cigarro pode fazer tanto estrago sem que eu sinta? E essa é a pergunta que milhões de pessoas fazem. Porque ninguém sente um telômero encurtando, ninguém sente uma artéria endurecendo, ninguém sente um dano microscópico se acumulando, mas o corpo registra tudo. E agora ela estava prestes a descobrir algo ainda mais perturbador. O cigarro envelhece o corpo inteiro, mesmo quando você acha que está saudável. Não importa se você faz caminhada, se come bem, se tenta compensar com hábitos saudáveis. O cigarro é mais rápido que tudo isso. Ele faz uma coisa que nenhum outro hábito tóxico faz. Ele transforma seus órgãos em órgãos idosos, mesmo que você seja jovem. E a primeira área afetada, muito antes dos pulmões, é a microcirculação. A microcirculação começa a morrer, e isso envelhece tudo. Dentro do seu corpo existem milhares de vasos microscópicos, tão finos que mal são vistos ao microscópio. Eles levam oxigênio para a pele, para os olhos, para os músculos, para o cérebro. Esses vasos são como pequenas estradas, mas quando o cigarro entra em ação, essas estradas começam a fechar. Primeiro, elas se estreitam, depois perdem flexibilidade. Em seguida, começam a morrer. Isso causa perda de brilho na pele, queda de cabelo, unhas fracas, músculos cansados, mente lenta, visão embaçada, sensação de frio constante nas extremidades. E a pessoa daquela história já estava sentindo isso, sem saber o motivo. 2. A respiração muda antes da pessoa perceber. O cigarro não destrói o pulmão de uma vez. Ele age aos poucos, como um ladrão silencioso. Primeiro, reduz a capacidade de expansão. Depois, mata células que limpam impurezas. Em seguida, reduz a troca gasosa, mesmo que o pulmão ainda pareça normal nos exames. Isso causa um fenômeno assustador. O corpo passa a viver com menos oxigênio todos os dias. E quando isso acontece, o coração acelera para compensar. O cérebro fica mais lento, o cansaço chega mais cedo, a energia acaba antes do meio do dia, a pessoa envelhece mais rápido. Aquela caminhar curta que virou um esforço era o pulmão pedindo socorro sem dar bronquite, sem dar tosse, sem dar falta de ar dramática. Era o início do envelhecimento funcional. 3. O dano no coração começa antes dos primeiros sintomas. Sabe aquele aperto leve no peito que muita gente ignora? Ou aquela sensação de coração acelerado? Ou aquela palpitação ocasional? Isso é o cigarro fazendo algo mortal, forçando o coração a trabalhar com 20 a 30% mais esforço do que deveria. Mas a pessoa não percebe. Parece ansiedade, parece estresse, parece cansaço. Enquanto isso, dentro do coração, as artérias vão ficando mais rígidas, pequenas placas inflamatórias se formam. O músculo cardíaco trabalha com tensão elevada. O sangue engrossa, circula mais devagar. As células perdem energia.
É como se o coração estivesse envelhecendo em ritmo acelerado. E adivinha, isso não aparece nos primeiros exames. É o tipo de dano que só dá sinal quando já está avançado. 4. O cérebro começa a perder velocidade. Esse é um dos efeitos mais ignorados do cigarro. Durante anos, acreditou-se que fumar afetava apenas pulmões e coração, mas estudos mais recentes revelaram algo ainda mais assustador. O cigarro reduz o tamanho de áreas do cérebro relacionadas à memória, foco e raciocínio. Mas não é um dano que causa dor. É sutil, progressivo, silencioso. A pessoa começa a perceber coisas como esquecer onde colocou objetos, perder o fio de pensamento, dificuldade em se concentrar, cansaço mental mesmo após dormir, sensação de mente pesada, falta de clareza, e tudo isso pode acontecer mesmo antes dos 40, 50 anos. Aquela pessoa da nossa história achava que era estresse, mas dentro do cérebro dela, pequenas áreas estavam sofrendo com falta de oxigênio. Um cérebro com menos oxigênio é um cérebro mais velho. 5. O corpo inicia um processo de autodestruição lenta. O cigarro libera mais de 7.000 substâncias tóxicas. Não é uma ou duas, são milhares. E muitas delas têm a capacidade de danificar o DNA das células. Não é exagero, é literal. O cigarro altera a forma como sua célula funciona, envelhece e se reproduz. Isso provoca perda de massa muscular, metabolismo mais lento, pele envelhecida, imunidade fraca, hormônios desregulados, cansaço intenso, dores inexplicáveis pelo corpo. É como se o organismo estivesse o tempo inteiro tentando apagar incêndios invisíveis. E aquela pessoa, quando recebia seus exames aparentemente ok, não fazia ideia de que seu corpo estava trabalhando em modo de sobrevivência. 6. O dano silencioso do cigarro engana até exames médicos. Esse é o ponto mais cruel. Muitas alterações internas causadas pelo cigarro não aparecem em exames básicos. E o motivo é simples: o estrago está nas funções. Não apenas nos órgãos. O pulmão pode parecer saudável, mas não funciona como deveria. O coração pode estar normal, mas trabalha em esforço. O sangue pode parecer bom, mas carrega menos oxigênio. As artérias podem não mostrar placas, mas já estão envelhecidas. Por isso, tantas pessoas dizem: meus exames estão bons, não deve ser o cigarro. Mas o corpo sabe, o corpo sente, o corpo envelhece. E foi exatamente isso que aconteceu com a pessoa da nossa história. Quando ela finalmente conectou todos os sinais, o cansaço, a falta de ar, a pele sem brilho, a mente lenta, os resultados alterados, ela entendeu uma verdade difícil. O cigarro estava tirando dela não apenas saúde, mas anos de vida. E isso fez nascer um medo profundo. O medo de continuar envelhecendo sem perceber. Mas também despertou algo poderoso, a vontade de entender como reverter o dano. E é isso que vamos explorar agora. Depois daquele choque no consultório, aquela pessoa voltou para casa carregando não apenas exames, mas uma mistura de medo e lucidez. Pela primeira vez, ela enxergava o próprio corpo como algo vulnerável. Algo que estava pedindo ajuda havia anos, silenciosamente, enquanto ela achava que estava tudo sob controle. E naquele dia, ao se olhar no espelho, percebeu algo curioso. Não era apenas o rosto mais cansado, era a sensação de que o próprio tempo tinha ficado mais pesado. O cigarro tinha esculpido uma versão dela, mais velha, mais frágil, mais lenta. Mas a pergunta que martelava na cabeça era outra. Será que ainda dá tempo de reverter tudo isso? O que ela não sabia, e talvez você também não, é que o corpo possui um poder de recuperação tão extraordinário que muitos médicos chamam de milagre biológico. E ele começa no minuto em que você para. 1. Depois de apenas 20 minutos sem cigarro, muitas pessoas acham que nada acontece tão rápido. Mas a verdade é que em apenas 20 minutos o corpo já começa a rejuvenescer. O batimento cardíaco começa a se normalizar. A pressão sanguínea cai para níveis mais saudáveis. A circulação dá os primeiros sinais de alívio.
É como se o corpo dissesse: finalmente posso respirar. 2. Depois de 8 horas, o nível de oxigênio no sangue sobe. O monóxido de carbono, aquele ladrão de oxigênio, começa a ser eliminado. O sangue volta a se tornar um transporte eficiente, carregando energia e vida para cada órgão. É um rejuvenescimento invisível, mas poderoso. 3. Depois de 48 horas, algo impressionante acontece. Termina a dependência química da nicotina. O paladar e o olfato começam a renascer. Células novas começam a se formar sem toxinas. É como se o corpo acordasse de um estado de dormência. 4. Depois de 2 a 3 semanas, é aqui que a mágica fica evidente. A circulação melhora de forma significativa. A respiração se torna mais leve. A pessoa sente menos cansaço. E aquela caminhada que antes doía, agora se torna natural outra vez. O coração funciona com menos esforço. Os pulmões começam a limpar secreções presas há anos. O corpo, finalmente, deixa de envelhecer acelerado. 5. Depois de 1 a 3 meses, a pele começa a recuperar brilho. Os olhos ficam menos opacos. O rosto parece mais vivo. O humor se estabiliza. A energia aumenta. É como se uma camada de opacidade saísse do corpo. Aquela pessoa da nossa história percebeu isso de forma nítida. Um dia, enquanto subia uma escada, percebeu que não estava mais ofegante. Ela parou no segundo degrau, olhou para trás e enxergou a si mesma de algumas semanas antes, cansada, pesada, envelhecida. E naquele momento ela entendeu. O cigarro não estava apenas me tirando anos de vida, ele estava tirando a forma como eu vivo o agora. 6. Depois de 6 a 12 meses, o risco de doenças respiratórias cai pela metade. A tosse some. A respiração ganha profundidade. A imunidade volta a funcionar como deveria. A inflamação silenciosa diminui. E um detalhe muito importante acontece. A memória começa a melhorar. A mente clareia. A concentração volta, as distrações diminuem. É como se o cérebro agradecesse pela primeira vez em anos. 7. Depois de 5 anos, o risco de AVC é o mesmo de alguém que nunca fumou. Isso é tão extraordinário que, quando aquela pessoa descobriu, ela chorou. De alívio, de esperança, de orgulho. Porque ela entendeu que estava devolvendo ao próprio corpo o direito de envelhecer no ritmo certo, não no ritmo acelerado que o cigarro impõe. 8. Depois de 10 a 15 anos, o risco de doenças cardíacas volta ao normal. A expectativa de vida aumenta. As células se regeneram. O corpo se renova. É como se o tempo roubado começasse aos poucos a ser devolvido. E foi aí que essa pessoa percebeu a verdade mais poderosa de todas. Ela não estava apenas parando de fumar. Ela estava começando a viver. De verdade, a grande revelação final. Muita gente acha que parar de fumar é sobre força de vontade, mas não é. É sobre consciência. É sobre entender que o cigarro não envelhece apenas o corpo. É o estilo de vida que ele destrói. Aquela pessoa não ganhou apenas saúde. Ela ganhou de volta energia, disposição, clareza mental, autoestima, fôlego, leveza, anos de vida, qualidade de vida. E hoje, quando ela olha para trás, a sensação é simples. Eu poderia ter começado antes, mas ainda bem que eu comecei. Porque o corpo tem um poder que poucos imaginam. O poder de recomeçar. E se você está ouvindo isso agora, saiba. O mesmo corpo que envelheceu com o cigarro é o corpo que pode te dar anos a mais, se você der a ele essa chance. A recuperação oculta, o corpo que pede socorro e o corpo que renasce. Mas a parte mais bonita dessa história não é o medo que abriu os olhos daquela pessoa. É o renascimento silencioso que começou a acontecer quando ela decidiu mudar. Porque o cigarro faz um estrago enorme, mas o corpo humano é ainda mais extraordinário. E o que muita gente não sabe é que o corpo não guarda rancor. Ele não te culpa pelo passado. Ele não te pune por decisões antigas. Ele simplesmente recomeça. E conforme os dias sem cigarro começaram a somar, aquela pessoa viveu algo que quase ninguém conta. O processo de rejuvenescimento interno não é só físico, é emocional. O retorno da respiração profunda,
Nas primeiras semanas, ela percebeu algo que há anos havia desaprendido: respirar fundo. Aquele ar que entra pelo nariz, percorre todo o peito e faz a alma parecer mais leve. Um tipo de respiração que parecia esquecida. Isso deu a ela um sentimento novo, um tipo de liberdade que não depende de dinheiro, status ou idade. É apenas ar. Ar entrando onde antes havia fumaça. E com isso, algo surpreendente aconteceu. O sono melhorou. Aquela sensação de acordar cansada, como se tivesse lutado a noite inteira, começou a desaparecer. O corpo finalmente descansava. Acordava renovado. Acordava vivo. O humor voltou a estabilizar. Ninguém fala sobre isso, mas fumar desregula neurotransmissores. Quando a nicotina sai do corpo, há um período de adaptação, mas depois disso, o cérebro volta ao equilíbrio e aquela pessoa começou a perceber menos irritação, menos ansiedade, menos variações bruscas de humor, mais clareza, mais tranquilidade, mais presença. Era como se a mente tivesse parado de correr. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia ficar em silêncio consigo mesma sem sentir incômodo. O pensamento desacelerou. A cabeça deixou de ser um campo de guerra. O corpo começou a desinchar. Algo curioso aconteceu por volta das 4 a 6 semanas. Ela olhou para as mãos, para o rosto e percebeu que estavam menos inchados. A microcirculação que o cigarro destrói começava a se reconstruir. Pequenos vasos renasciam. O fluxo de sangue melhorava e isso criava uma aparência nova. Pele mais firme, menos olheiras, menos opacidade, menos linhas fundas. Um brilho leve que parecia ter voltado do nada. Era como se o corpo estivesse se levantando do chão. A energia voltou, e isso foi o mais chocante. Aquela pessoa vivia em um estado de cansaço que parecia normal, mas não era normal. Era o corpo sobrevivendo em baixa oxigenação. Quando a circulação melhorou, quando o sangue carregou mais oxigênio, quando as células voltaram a se regenerar, a energia voltou como um trovão silencioso. De repente, ela tinha vontade de caminhar, disposição para subir escadas, ânimo para resolver tarefas pendentes, entusiasmo para pequenas atividades, clareza para planejar o dia. Era como se a vida tivesse sido devolvida. Não uma vida nova, mas a vida que o cigarro tinha roubado aos poucos. Ela percebeu que o corpo estava atrasado e agora estava recuperando o tempo perdido. Esse é o ponto mais profundo. O corpo funcionava antes como se tivesse 10 anos a mais. Mas agora, cada dia sem cigarro, era como devolver um pedaço dessa década perdida. E quando ela percebeu isso, teve uma sensação curiosa. Eu não sabia que poderia me sentir tão bem, porque o cigarro normaliza sintomas ruins. E pessoa acha que é normal acordar cansado, que é normal subir escadas com dificuldade, que é normal sentir aperto no peito, que é normal ter pele opaca, que é normal ter falta de energia, que é normal sentir ansiedade física, que é normal ter memória fraca, mas nada disso é normal. É o corpo envelhecido prematuramente e tentando sobreviver. O momento simbólico, a liberdade emocional. Certo dia, ela encontrou um cigarro guardado. Ela o segurou nas mãos e percebeu que aquele objeto tão pequeno carregava uma parte inteira da sua história. As pausas no trabalho, as tentativas de aliviar a mente, os momentos de estresse, a sensação de fuga, a falsa ideia de controle. E então, ela sorriu. Um sorriso leve, quase tímido, e jogou fora. Não por medo, não por obrigação, mas porque aquilo não fazia mais sentido. Ela tinha reencontrado algo que o cigarro havia tirado, a sensação de estar no controle da própria vida. O corpo teve a chance de renascer, e ele renasceu. Não foi sorte, não foi milagre, foi biologia pura. O corpo humano foi criado para se regenerar, e o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer pessoa. Pulmões mais limpos, coração mais forte, sangue mais fluido, respiração mais profunda, memória mais clara, pele mais jovem, humor mais equilibrado, energia revigorada, anos de vida recuperados. O cigarro envelhece sem avisar, mas parar rejuvenesce.
E isso o mundo não fala o suficiente. E agora, olhando para trás, ela percebe: eu não salvei apenas minha saúde, eu salvei minha vida futura. O corpo dela pediu socorro por anos, e quando recebeu o resgate, respondeu com força, vitalidade e gratidão. E é por isso que, se você fuma ou conhece alguém que fuma, existe algo importante a entender. Nunca é tarde. Nunca é tarde para o corpo renascer. Nunca é tarde para recuperar o tempo perdido. Nunca é tarde para começar de novo. Se este vídeo te trouxe clareza, se te mostrou o que realmente acontece por dentro, se te fez enxergar o cigarro de outra forma, então se inscreva no canal, ative o sininho e continue comigo nesta jornada pela sua saúde e pelo seu futuro. E agora clique no próximo vídeo, onde vou te mostrar o hábito que parece inofensivo, mas destrói sua respiração sem que você perceba, mesmo se você não fumar todos os dias. Nos vemos lá!